Olá, mulheres da jornada, 40 dias florescendo no deserto. E hoje estamos no dia 35 dessa jornada. E hoje a pedra que nós vamos remover é a pedra da distração. Me deixe entrar. Não aceite somente Jesus, mas ouça ele bater na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e ceiarei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Mulheres, o nosso coração é a habitação para Jesus. É nesse lugar que Jesus deseja entrar e fazer moradas nas nossas vidas. É nesse lugar. Nós podemos tentar dar várias coisas para Deus, para Jesus. Podemos dizer, eis aqui minha casa, eis aqui a minha vida, eis aqui meus filhos, minha família, meus bens, meu serviço, meus recursos. Mas se não deixarmos Jesus entrar e morar dentro do nosso coração, de nada valerá o resto. Sim, no livro de Coríntios diz, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu der tudo que eu tiver, todo o meu dinheiro, todo o meu recurso, todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha o dom de línguas, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. O próprio amor é uma pessoa e ele se chama Jesus. E esse amor se fez carne, se fez sangue por nós. Veio, morreu numa cruz, ressuscitou e nos deixou, nos enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. O nosso coração precisa estar entregue totalmente para que Jesus possa morar dentro de nós. Morar em nossas motivações, morar em nossas emoções, morar em nossos sentimentos, morar dentro de nós. Nós precisamos abrir espaço para isso. Muitas vezes Jesus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu preciso abrir a porta do meu coração, ouvir a voz de Jesus e deixar que ele entre e fique comigo. E não só fique comigo, mas ceie comigo. O que seria esse ato de ceiar? É o ato de repartir, o ato de impartir, de compartilhar, de partir o pão. Jesus, ele quer se partir dentro de nós, até que sejamos um com ele. Ele deixa um pouco dele em nós e nós damos um pouco de nós para ele. E é essa entrega que o Senhor quer de nós. Ele não quer o nosso serviço, ele não quer os nossos filhos apenas, ele não quer o nosso casamento apenas, ele não quer as nossas casas, nossos lares, nossos trabalhos. Ele quer o nosso coração, a nossa devoção, a nossa entrega, não parcial, mas uma entrega rendida mesmo. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir as palavras de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos ele nos chamar, dizer, golpear a porta do nosso coração, como nessa tarde, como nessa mensagem. Eu quero entrar, eu quero morar dentro do seu coração, me entregue, abra, se renda. Quero ficar contigo, quero morar contigo, não quero apenas uma visitação, não quero só te visitar, eu não quero só te tocar, eu quero habitar com você. Mas nós não abrimos a porta do nosso coração. E ele não vai golpear a ponto de arrombar a sua porta. Ele não vai. Ele deseja que você abra, que você dê o acesso para ele. Quantas vezes os ruídos e as vozes neste mundo estão dificultando a nossa audição de ouvir as palavras de Jesus. Quantas vezes nós somos tão cercadas por tantos barulhos, por tantas distrações, e por isso nós não estamos conseguindo
ouvir o sussurro doce de Jesus pedindo para ficar conosco, pedindo para ter esse tete a tete no nosso coração, na nossa vida. Sabe, tem uma experiência que eu conto aqui nesse dia do livro. Teve um dia que eu mergulhei na piscina e era tão interessante que estava muito barulhento fora da piscina. E quando eu mergulhei na piscina, aqueles barulhos ficaram tão pequenos, tão insignificantes. E assim Jesus quer que nós sejamos. As distrações do mundo não podem, ao ponto de nos distrair, de nós não conseguirmos mais ouvir a sua voz. Nós precisamos remover a pedra das distrações externas e mergulhar nessa piscina e dar ouvido apenas ao que importa. Nem tudo que ouvimos é importante. Nem tudo que ouvimos é prioridade. O que realmente importa é ouvir o Senhor bater a porta do nosso coração. Quais são as vozes que você tem permitido ecoar em sua vida? As vozes das mentiras, que você não presta, que você não é boa o suficiente, que ninguém te ama, que o que você faz não é bom, que você não é suficiente, que você não consegue, que você tem uma certa limitação. Quais são as vozes que você tem ouvido ao teu redor, que tem impedido você de romper com a distração? Essas vozes são apenas distrações, para que você não ouça Jesus bater a sua porta. Porque quando você deixar ele entrar dentro do seu coração, as outras vozes, vai ser como esse mergulho na piscina, elas não vão mais ser intensas, elas vão ser apenas ruídos, e ruídos facilmente deixados de lado, porque ele vai estar gritando, não, sussurrando dentro de você, e essa voz vai ser a mais importante. Ele quer não te visitar apenas, ele quer habitar com você. Ouça apenas a voz do Senhor. Todas as manhãs, todos os dias, todos os minutos, Jesus está ansiando para ter esse momento de comunhão, de ceiar com você. E ele fica nos esperando. Ele fica batendo a porta do nosso coração. Todos os dias. Hoje é o dia que o Senhor fez para falar coisas lindas para você. Sabe, mulheres, as minhas maiores experiências de ouvir a voz de Jesus não foi em lugares cheios de gente, não foi em lugares onde muitas vozes eram faladas, não. Foram nos meus momentos de secreto, foram nos momentos que eu estava, eu e Jesus. Esses são os momentos que mais eu ouço a sua voz, e essas vozes de Jesus me alimentam na minha caminhada, na minha jornada. Elas me dão segurança, elas me dão sustentação para viver os meus dias. Eu preciso dessa voz para me mover, para caminhar. Sabe, quando você tem um norte, uma direção, você não se perde tão facilmente. Você sabe para onde você tem que ir. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe quem você é nele. Tua identidade está firmada. A identidade que Jesus vai falar para ti. As palavras que são verdadeiras e que não são mentiras. Quantas vezes nós damos tantas permissões para essas vozes, essas distrações, esses barulhos externos, e isso tem impedido de você fluir na vida que Jesus tem para você. Ele está à mesa partindo pão conosco diariamente. Ele te convida para esse lugar de comunhão, para esse lugar de entrega, de rendição, onde as outras vozes, os outros barulhos não farão sentido mais na sua vida. Hoje escolha remover essa pedra da distração deste mundo barulhento. E você vai passar de ser um eco a ser uma voz, mulher. Quando você falar, quando você se mover, quando você agir, não será apenas você. Será o próprio Jesus encarnado em você.
Você não ficará mais perambulando por um deserto sem saber para onde vai. Porque a voz de Jesus te dá destino, te dá identidade, te dá propósito. Por isso é tão importante mergulhar nessa piscina e ouvir o que Ele tem para sua vida. Não aceite menos que isso. Não aceite viver ouvindo apenas vozes de homens, de circunstâncias, de situações. Vozes do inimigo, muitas vezes Satanás mentindo para você. Não. Ouça a voz de Jesus. Hoje Ele está batendo a sua porta. E Ele deseja que você ouça a sua voz. E ceie com Ele. Você reparta o que há em você com Ele. E deixe Ele repartir o que tem dele para você. Vamos orar? Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti agora, reconhecendo que preciso da Tua presença em cada área da minha vida. Tu és a porta e eu quero abrir completamente meu coração para que entres e governes sobre tudo o que sou. Somente quando nós abrimos a porta e deixamos Ele entrar, e nós escolhemos entrar pela porta dele, é que nós começamos a ter o nosso deserto transformado num lindo jardim, regado e cuidado por Ele. Que você hoje possa fazer essa escolha. Escolha isso. Escolha a boa parte. É para isso que Ele deu a sua vida. Não para que você apenas o conhecesse, não para que apenas Ele te tocasse, mas que Ele habitasse dentro de você e você nele. E os dois fossem um só, uma só carne. Ele e você, se transformando em um. Que Deus te abençoe e até o próximo dia da jornada.